Bom, olá, pessoal. Primeiramente, bom dia, né, a todos. Eu acho que a gente pode começar nos apresentando primeiro. Você quer começar a se apresentar, Bru? E aí eu dou seguimento aqui? Pode ser. Bom dia, gente. Meu nome é Bruna, faço parte do PET Letras, assim como o André, o Renato, a Lidiana, que apresentaram nos outros dias, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a resenha, né? A gente discutiu sobre os outros textos, né? Sobre fichamento e resumo. Hoje a gente vai dar mais uma aprofundada na resenha, então espero que todo mundo goste, né? Que todo mundo participe também nas atividades, para que a gente consiga dialogar e não se sintam acanhados, né? É sempre legal a gente trocar ideia. Podem ficar à vontade, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, meu nome é Júlia. Assim como a Bruna e os demais, eu também faço parte do PET Letras, desde que eu ingressei na universidade. E eu faço curso de Letras Licenciatura, habilitação em Espanhol. Eu gostaria de saber aqui se tem alguém que é de outro curso, de qual instituição que vocês participam, se puder manifestar no chat ou quiser abrir o microfone para falar. Letras português, ciências sociais. A gente nem conhece mais, né, os nossos bichos, o Wesley aí também é português. Está no início, Wesley? Economia. Economia de Varginha, Andressa, é isso mesmo? Acho que sim, né? Bom, gente, acho que a gente pode dar seguimento, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Esse é o nosso terceiro dia de minicurso, como a Bruna disse. Espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar os outros 2 dias. Já dando recadinho aqui para quem não conseguiu, né, estar presente, a gente vai estar postando nossa gravação no YouTube do PET Letras Unifal, e vocês podem seguir por lá. Bom, a gente já viu fichamento e resumo, né? Hoje a gente vai trabalhar, assim como a Bruna disse, com um dos gêneros, que é o resenha. É um dos gêneros, assim, muito visto no nosso meio acadêmico, e a maioria das pessoas, assim como eu, no início, encontrei muita dificuldade, né, na produção da resenha. E eu vou introduzir para vocês, apresentar alguns conceitos, algumas informações da produção da resenha, e posteriormente a Bru vai trabalhar de maneira mais dinâmica, mais prática com vocês. Bom, a gente pode começar dando início definindo, né, o que é resenha. Alguém se arriscaria a dizer um resuminho sobre o que é resenha? Seria um resumo com comentário crítico? Resumo, comentário crítico. A Bianca disse que é um resumo com comentário crítico. Mais alguém? Bom, vamos ler aqui, né, pessoal, o que é resenha. Gênero que pode ser chamado por outros nomes, como resenha crítica, e
que exige que os textos que a ela pertencem tragam informações centrais sobre os conteúdos e sobre outros aspectos de outros textos lidos, como, por exemplo, sobre o seu contexto de produção e recepção, sua organização global, suas relações com outros textos e etc. E, além disso, tragam comentários do resenhista, não apenas sobre os conteúdos, mas também sobre todos esses outros aspectos. Então, o que a Bianca disse, né, está muito dentro do que é resenha. São dois movimentos, assim, que são constituídos mesmo a resenha, que é o comentário, e o resumo. Assim como os meninos já haviam falado, né, no minicurso passado, o resumo vai descrever e apresentar o texto que você está falando, né, as principais partes do texto que você está trabalhando, e o resumo, assim como a Bianca disse, é o comentário, né, é a opinião de quem está resenhando o texto, o parecer do escritor. Pode passar, Bruno. Bom, vamos ver para que serve a resenha, né? Qual que é o objetivo desse texto? Eu acho importante dizer, assim, pontuar que um escritor é primeiramente um bom leitor, né? Então, principalmente quando se trata de resenha, é importante que a gente saiba ler resenha, né? Que a gente se dedique à leitura de resenha, assim como a gente se dedique ao texto que a gente quer resenhar. Muitas vezes a gente se preocupa muito com somente escrever bem e esquece de prestar atenção naquele texto que a gente vai resenhar, porque nisso a gente acaba perdendo muitos detalhes, né? Que os detalhes assim são o que mais importa, né? No caso da resenha. Então, assim, para que a gente aprenda a resenha, é importante que isso prevaleça, né? O conhecimento da resenha, a leitura da resenha, procurar sites, revistas, jornais de resenhas, assim, é muito importante. Eu acho que é um começo aí do caminho a seguir para um resenhista. Outro ponto importante também que vale destacar é que há diferentes tipos de resenhas, né? Existem resenhas que são vinculadas em jornais, revistas, periódicos eletrônicos, e a resenha acadêmica, que é a que a gente mais trabalha, né, na universidade. Então, por isso é importante a gente saber ler resenha, para a gente ter um foco naquilo que a gente quer, em quem a gente quer conquistar, qual que vai ser o nosso leitor, qual que vai ser o nosso alvo, né? E em quais ambientes também que essa resenha vai veicular. Então, para que serve a resenha? Quando a gente lê uma resenha, por exemplo, na internet ou em algum jornal, enfim, a gente toma conhecimento, né, daquela obra resenhada, daquele texto, que a gente muitas vezes chama de texto-fonte, né, ou texto original. E isso faz com que a gente seja capaz de refletir, né, sobre a obra que está sendo resenhada, se aquilo te agrada, se não te agrada, se é pertinente para o assunto que você está procurando. Isso, lógico que, assim, na visão do resenhista, né, porque o resenhista vai dar seu ponto de vista, seus comentários, e a partir da leitura que você tem da resenha, você vai ver se aquilo encaixa ou não no que você está procurando. E, então, é a partir da resenha que você vai obter os detalhes, né, de determinada obra, se vale ou se não vale para você. E, diferentemente do resumo, a resenha vai vir com essas informações, né, com esses comentários. Então, tem algumas questões básicas, assim, que a resenha vai precisar responder. Pode passar, Bru. Que é o autor, né, do texto resenhado. É um ponto importante também a gente saber sobre a biografia do autor, a área de pesquisa do autor, né, o conhecimento em que ele se encaixa, que é algo que é relevante, né, para a resenha. O tema, que é o central, né, o texto central, e a intertextualidade. É sempre bom, assim, a intertextualidade, gente, são textos, né, a gente chama de intertextos, e a gente faz menção na nossa resenha, no texto que a gente está resenhando. Então, assim, é sempre bom que a gente pesquise sobre o autor por isso, né, se você conhece outros trabalhos do autor, ou outros textos que se encaixam, né, com o mesmo assunto,
é bom que você faça comparações, associações, para que valorize, né, o seu texto, o texto que você está escrevendo. Isso vai possibilitar, como eu disse, um valor, né, para a sua resenha e uma compreensão também, uma melhor compreensão para o leitor, porque talvez você está resenhando determinada obra que o leitor não conheça, mas que conheça outra que você vai fazer menção nesse texto. Como eu disse, né, esses textos são chamados de intertextos, então muitas vezes a gente vai encontrar esse conceito, né, intertexto, esse nome. Eu acho uma coisa que me ajudou muito no início da universidade, quando eu comecei a fazer resenha, ter o pensamento de que a gente faz resenha, querendo ou não, todos os dias, a todo momento, né? A gente sempre fica se indagando sobre as coisas que a gente ouve, por exemplo, um álbum, uma música, um filme, um livro que a gente lê. A gente sempre julga, né? A gente coloca nosso valor naquilo, se eu gostei, se eu não gostei, por que eu gostei daquilo. Então, eu acho importante para que a gente se sinta seguro ter esse pensamento de que a gente faz resenha o tempo todo. A gente faz esse julgamento o tempo todo, seja em algum desenho, algum filme que você assiste, a gente faz associações com outros filmes que já assistimos. Isso acaba aqui passando uma certa segurança na hora de produzir o texto. Isso eu acho uma coisa importante, assim, que a gente deve levar. Agora, vamos ver pontos mais específicos, que é a argumentação na resenha. Obrigada, viu? Vamos ver aqui. Argumentação na resenha. No meio acadêmico, o objetivo do resenhista é demonstrar autoridade dentro da disciplina, enquanto membro capaz de avaliar criticamente uma nova publicação, tendo como pano de fundo a literatura prévia na disciplina e sua habilidade em fazer julgamentos plausíveis e coerentes, fornecendo evidências para tanto. Bom, como eu disse, há diferentes resenhas, né? Focando aqui, então, no nosso texto acadêmico, que é o que a gente usa na universidade, a gente tem que pensar qual é o nosso foco, né? Quem que é o nosso leitor. Sabendo que o nosso leitor é o professor, que na maioria das vezes, né, na academia, não somos nós que escolhemos, né, os textos que vão ser resenhados, normalmente são os professores que pedem para resenhar tal obra, falar de tal capítulo e tal. A gente tem que pensar no que apresentar, então, né, para o professor. Qual é a questão que a gente deve pontuar, o que a gente deve fazer. E nisso é preciso que a gente tenha bastante propriedade naquilo que a gente está falando, porque, obviamente, o professor é alguém que sabe sobre o assunto, então é importante pensar sobre isso, né? Para quem a gente está escrevendo, que primeiramente vai ser professor, posteriormente pode ser que a resenha seja publicada em um periódico, isso pode haver mudanças, mas a gente tem que ter esse pensamento que está sendo, né, primeiramente, direcionado ao professor. E na academia, como a gente é avaliado, a gente tem que saber, né, convencer aquele professor de que a gente tem propriedade em tal assunto, nesse assunto que está sendo discutido. Então, a gente tem que ter o conhecimento necessário para isso. Por isso, é indispensável, gente, que não deixem para a última hora uma resenha, porque você vai ter que estudar muito para fazer resenha. Como eu disse, biografia, são assuntos ou autores diferentes, né, que falam sobre o mesmo assunto, mas autores diferentes, para fazer associações. Então, você vai ter que fazer essas ligações para que sua resenha tenha um valor maior, né, mais positivo. E assim, a gente tem que saber como avaliar, né, como avaliar na hora de escrever a resenha. Como que eu falo, impor nossos comentários. Porque a gente pode pôr, a nossa avaliação pode ser tanto com comentários positivos quanto com negativos. O que temos que tomar cuidado é na hora de fazer os comentários negativos, que isso pode ser um problema se você for muito rude, se você for muito direto. Você tem que ser um pouco mais polido, né, na hora de fazer seus comentários negativos, porque isso pode ir contra a imagem, né, do autor da obra. Então, isso é muito importante, você tem que saber
E você tem que polir, assim, os seus comentários. Então, e saber também, né, como conquistar o seu professor. Tem que sempre pensar nisso. Como que, se o professor está me avaliando, como que eu vou conquistar ele, né? Quais pontos que eu vou destacar para que ele veja que eu sei do assunto. Né? A gente tem que estar bem atento a isso. Bom, para isso, a gente trouxe alguns exemplos de algumas expressões, né, que a gente pode usar, né, na hora de resenhar, que são o parece que é uma das lacunas da obra, não sei, se deve ao fato, tananã, tananã, etc. Talvez falte ao livro um tratamento mais específico, sei lá, sobre a construção de algum personagem, usar verbos do futuro do infinitivo, do pretérito. Levantamento de tais indagações permitiria talvez uma melhor compreensão do texto. Estão vendo que é sempre assim, de uma forma mais branda, suas críticas, as negativas, né? Tem que ser sempre de uma forma mais branda, para não atingir diretamente o autor daquela obra, porque isso pode ser um problema para a gente. Trouxemos também como exemplos verbos para referência. Pode passar, não? Isso. Uma coisa que eu já ia esquecendo também de falar é que é muito importante que a gente saiba dividir as vozes dos autores, no caso, como eu disse, do texto original com a nossa voz dentro da resenha, né, do resenhista. Isso deve ficar bem claro para quem vai estar lendo, né, para que ele saiba separar onde você entra no seu texto. Né? A gente tem que saber destacar isso, o texto original da parte da voz do resenhista. Aí, para isso, tem alguns verbos, né, que são esses que a gente trouxe agora, que a gente pode usar na hora de produzir a resenha, que é o examina, o autor examina, o autor classifica, tal autor analisa, ou se você for falar, analisamos, comentamos, propomos, saber diferenciar muito bem nessa hora de separar uma voz da outra. No dizer do próprio autor, segundo o autor, para o autor, esses são exemplos que vocês podem usar. São recursos, assim, para que o leitor consiga discernir, né? Discernir quando se trata de um, quando se trata de outro. Agora, alguns exemplos que ajudam na hora da avaliação, quando você for avaliar, como eu disse, a gente procura na resenha avaliar de forma mais branda, né, mais polida. Então, alguns adjetivos: provocativo, belo, instigante. Esse texto é instigante por tal motivo. Esse texto é bom por tal motivo, né? Advérbios: realmente, negavelmente, certamente. Certamente o autor trabalha com tal tema, por isso, isso e isso. São outros exemplos, né, que a gente pode utilizar na produção da resenha. Esses aqui são só alguns exemplos, porque, né, a gente tem vários outros conectivos, outras expressões que a gente possa usar, e o sinônimo está aí para isso, né? Eu sempre trabalho com sinônimos do meu lado. Pode passar, Bru. Sobre a intertextualidade. Bom, o que é, né, a intertextualidade? Como eu disse, são aqueles intertextos que a gente vai fazer menção, né, na nossa resenha. E é essa relação de diálogo, né, de um texto com o outro. Isso vai trazer informações sobre o conteúdo de um texto e apresentar, né, os aspectos do texto dentro do seu. Essa relação dos textos pode ser apresentada, então, de duas maneiras na resenha, né, no texto que você vai falar, que a primeira é de maneira explícita, você pode fazer através de citações, não esquecendo de usar aspas, logicamente, ou de expressões que remeterão ao autor, como, por exemplo, segundo o escritor, de acordo com, conforme tal obra. E a segunda maneira é de maneira implícita, né, que é baseada no conhecimento prévio do leitor sobre a obra que estará sendo trabalhada como intertexto na resenha. No caso, o texto que você vai estar associando, né, ao escrever a resenha, você vai falar de maneira implícita, não
não diretamente, né? Como eu falei anteriormente, na universidade, por exemplo, a gente está sendo avaliada a todo tempo, né? Então, a gente tem que focar que o professor vai conhecer tanto o texto que você está falando quanto outros textos. Então, essa questão da intertextualidade é muito importante por isso, você demonstrar que você tem o conhecimento, né, necessário para aquela avaliação. E é a intertextualidade, por exemplo, que fará que a tua resenha seja mais significativa e, logicamente, que o professor vai dar uma melhor avaliação quando você tratar de outros temas, de outros assuntos e trazer outros autores para dentro da sua resenha. Bom, gente, a introdução é isso. Se alguém tem alguma pergunta para mim, se eu falei muito rápido, vocês podem falar, porque a gente vai em seguida trabalhar, né, de maneira mais dinâmica. Pode falar, Bianca. Vi uma hora que você colocou sobre algumas palavras, fala, talvez, pode ser, né? Eu sei que na maioria dos textos científicos a gente tem que tomar cuidado com isso, para não dar a entender que o autor talvez ele fala ou não fala, né? Porque é um artigo científico. E quando a gente põe uma coisa, a gente tem que ter certeza também. Mas no caso da resenha, na hora eu posso usar esses talvez que você colocou ali durante o texto ou na hora que eu fizer a minha crítica? Na hora que você fizer a sua crítica, porque a nossa crítica tem que ser de forma mais branda, exatamente para não atingir o autor daquela obra. Mas é válido sim que essa questão do talvez, parece que a gente tem que tomar muito cuidado para não dar o entendimento de que a gente não tem propriedade sobre aquele assunto. Mas, assim, é importante que a gente se atente, né, nessa hora de criticar a obra, de criticar o autor, sim. Mas é válido, na resenha é válida. Eu acho que respondi essa pergunta? Respondeu sim, obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida sobre isso? Gente, depois, se quiserem também, a gente vai estar mandando o nome de um material que é muito bom e que tem essas expressões, esses conectivos. Depois eu vou mandar no chat para vocês, que isso ajuda bastante na hora de produzir a resenha. Ai, eu vou amar, muito obrigada. Bom, inclusive, nesse material tem algumas atividades, sabe? Ele é um livro muito bom, ele nos ensina através de atividades, na verdade. Depois eu vou mandar no chat, que vai ajudar bastante. Mais alguém? Alguma dúvida? Se quiser também, gente, depois que a gente compartilhe nossos slides, né, Bruno? Acho que a gente pode compartilhar. Sim, a gente pode dar seguimento, que aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai solucionando conforme o andamento do minicurso, né? A Júlia, ela comentou, né, sobre algumas questões importantíssimas, né, sobre a resenha, o que ela envolve. Então, no primeiro dia a gente viu sobre o fichamento, né, então, o quanto é importante para a gente construir uma boa resenha, a gente ter uma bagagem de leituras, né, uma bagagem prévia. Então, de início, a gente já vê o quanto é necessário a gente estar fichando os textos, né? Então, o professor pediu para ler um texto, então, vamos interagir com as leituras que a gente faz, né? Vamos anotar, vamos fazer o fichamento, porque a gente nunca sabe, né? Quando vai ter que fazer um resumo ou uma resenha, um artigo futuramente, né? Isso pode ser útil para a gente. E também o resumo, né? Quando a gente vai treinando a maneira de descrever, né? De sintetizar uma obra, a gente já está aí a um segundo passo para construir uma resenha. E aí, lembrando que aqui a gente está tratando da resenha acadêmica, né, que muitas vezes é focada aí para um leitor que já conhece essa obra, que é o nosso professor. Então, tendo isso em vista, né, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a estrutura da resenha propriamente dita, né, como a gente vai
escrever uma resenha. Isso com base em um quadro, né, de movimentos, feito por Mota Roth. Então, vamos lá. Esse quadro, quem quiser ir anotando, né, algumas questões que achar importante, porque aí vai ajudar para a gente fazer as atividades depois. É um quadro que é organizado em movimentos e subfunções, que são basicamente o quê? As coisas que a gente mobiliza, que a gente faz ao escrever uma resenha. Então, a gente tem aí 4 movimentos, e aí, a gente, dentro de cada movimento, a gente vai fazer algumas coisinhas, né? Que são as subfunções. Então, o primeiro movimento, né, que a gente faz em uma resenha é a apresentação e a avaliação inicial. Então, quando a gente vai começar uma resenha, é importante que a gente informe a referência bibliográfica no topo da página. Eu sempre tinha muita dúvida quanto a isso, quando eu comecei a escrever resenha, não sabia onde colocava. E assim, da mesma forma que a gente coloca as referências lá no final, né, quando a gente vai escrever um trabalho, no caso da resenha, a gente vai pegar a resenha naquela formatação, né, da ABNT, e vai colocar lá no topo da página, somente a referência do texto que a gente está resenhando. E aí, né, depois disso, a gente vai escrever o título, né, e informar aí, quando a gente começar o texto propriamente dito, a gente vai informar o tema. Isso é muito importante, né? A gente informar do que trata esse livro, ou um capítulo, né? Muitas vezes a gente tem que resenhar um capítulo, ou um ensaio, né? E definir também o público-alvo. Então, para quem esse livro é indicado, né? Para que público ele seria útil, relevante, que é assim como a resenha, né? A gente também pode definir um público para a resenha que a gente está escrevendo. Então, essa resenha é voltada para aqueles que se interessam por linguística ou por literatura brasileira. E tendo assim, né, em vista, a gente também vai fornecer informações sobre o autor, que é o que a Júlia comentou agora há pouco, né? Então, é importante a gente também enfatizar que não necessariamente você precisa escrever uma biografia do autor, né? Fulano nasceu lá no Maranhão, vamos supor, né? Então, não necessariamente a gente precisa fazer uma biografia. Então, como é uma resenha acadêmica, vamos puxar algumas informações importantes sobre esse autor. Quem ele é, né? O nome, o que ele faz. Beleza, ele é um teórico muito importante e que é professor da Universidade da Bahia. Enfim, é você situar o leitor de quem é o autor dessa obra que você está resenhando. E aí, o que é importante também, né, a gente citar algumas obras desse autor, justamente para situar o leitor, né? Ele também escreveu romances ou publicou um trabalho sobre tal área, que é bem legal a gente estar fazendo esse diálogo, né, com outras obras do mesmo autor. E aí a gente também pode, né, nessa subfunção 5, inserir o livro na área em que ele está situado. Então, beleza, olha, já falei o autor, já falei o tema do livro, né? Falei o nome da obra, que é muito importante. E aí eu vou situar, né, essa obra num contexto. Porque toda obra, ela está aí, né, em alguma coisa. Ela é um livro da literatura brasileira que está aí, que faz parte do realismo do século XIX, ou então é uma obra que segue a linha do funcionalismo, do estruturalismo, da linguística. Então, é sempre legal a gente estar inserindo o livro na área que ele está ali, no nicho, né, teórico, literário, em que ele está situado. E aí também apresentar uma avaliação geral e concisa da obra. Então, aqui a gente já começa a dar algum pitaco, né? Fazer algumas avaliações, mas uma coisa muito breve, porque o que a gente vai dar um desenvolvimento maior no decorrer da resenha. E aí, tendo feito esse movimento 1, que basicamente é o início do texto, a gente parte para a descrição, que envolve, né, uma habilidade ligada ao resumo, né? Porque aí a gente vai fazer uma descrição
desse livro, desse capítulo, né? Então, a gente vai descrever a organização geral, né, desse livro. Ah, beleza, esse livro, ele é dividido... É uma coisa bem técnica mesmo, né? Ah, ele é dividido em 4 capítulos, ou então, esse capítulo, né, ele é dividido em 3 partes, o ensaio, né, é dividido em 2 blocos. Então, é sempre legal, porque aí o leitor, ele vai saber, né, às vezes a gente está procurando um texto para pesquisar, por exemplo, e aí a gente vai buscar um resumo, uma resenha dele para saber se o texto é muito grande, se não é, em que capítulo pode estar, né, o que me interessa, né? Então, nesse movimento 2, a gente vai fazer isso. A gente vai descrever a organização, né, da obra e especificar o conteúdo de cada parte, que é essa subfunção 8, né? Então, a gente vai especificar o que cada parte desse livro está tratando. Ah, beleza, então a gente tem aí uma introdução, aí o autor vai falar sobre isso, né? Ele vai começar a fazer menções aos trabalhos que ele já desenvolveu. E aí, na parte 2, ele já dá um aprofundamento na tese dele. Então, a gente vai começar aí a falar do que trata a obra, né, com mais profundidade. E aí, nesse movimento 2, a gente também já pode começar a citar outros materiais, que é fazer a intertextualidade, né? A gente vai dialogar com outros textos que podem aí incrementar a nossa resenha, né? Que podem estar aí trazendo, enriquecer melhor, né? O nosso texto. É uma coisa muito, muito importante, porque aí lembrando, né? Se você está fazendo uma resenha para uma disciplina, é legal, porque você vai estar mostrando aí que você leu os textos da disciplina, que você entendeu, que você está dialogando, né? Que você tem uma bagagem aí de leitura referente à área, e também para publicação, né? Então, a gente tem a revista Resenhando, e uma coisa que os avaliadores sempre pedem, né? Então, a pessoa submete uma resenha, e aí a gente manda para avaliação, né? Então, os avaliadores sempre pedem isso. Ah, o texto está legal, mas está faltando dialogar com outros textos, está faltando ter uma intertextualidade. Então, isso mostra que você está ali trabalhando com texto acadêmico, né? Então, crítico. Então, isso vai envolver aí esse diálogo com outros materiais. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. E aí só puxar, né, aquela questão do fichamento, que, né, o fichamento e o resumo que estão presentes, né, nessa descrição. A gente está praticando, né, essa parte do resumo e do fichamento ao mesmo tempo, né, porque aqui nessa subfunção 9 a gente está aí, pode estar aproveitando alguns fichamentos que a gente fez de textos lidos, né, na disciplina. E aí, no movimento 3, a gente tem a avaliação de partes, que é aí fazer uma avaliação de partes específicas da obra. Então, suponhamos que você ache o capítulo 2 e 3 mais interessantes e mais coerentes entre si. Então, aí você pode começar a fazer, né? Olha, pode ser o capítulo 2 e 3 parecem ter mais coerência em relação ao restante da obra. Então, nessa parte de avaliação, sempre pensando no que a Júlia disse, né? Vamos falar mais do texto, né? Olha, a gente está tratando do texto, vamos modalizar um pouco o discurso, né? Ah, parece que o autor, né? Eu acho que também, sempre quando eu vou modalizar, eu me lembro muito de algumas vezes que a gente ouve na faculdade, né? Quem somos nós na fila do pão para falar, né, de um teórico, sei lá, o cara é PhD, e aí a gente vai falar que, não, fulano, ele escreveu super mal, e é isso, então vamos ser sempre mais polido, né, modalizar o nosso discurso, isso é muito importante, e sempre que a gente for fazer aí essa avaliação, pensar bastante no texto, né, e não falar do autor propriamente dito, a não ser que a gente faça aí uma modalização para poder garantir aí a qualidade e a nossa, né, o nosso ponto de vista também, né? Então, no movimento 4, a gente tem a avaliação final. Então, a partir de tudo que a gente discutiu na resenha, né, a gente vai partir, então, para a avaliação geral desse texto.
Então, de que forma, né, partindo aí das discussões que você fez, né, que apresentou, esse livro é bom? Aí você vai se perguntar, né, beleza, discuti o texto, avaliei, analisei, né, ele é legal, ele é bom, será coisas legais, né, de colocar numa resenha, ele é útil, ele é relevante. Então, perguntar essas questões, né? Utilidade, relevância, qualidade da obra resenhada, né? E aí pensando se você vai recomendar o livro ou não, ou se você vai recomendar com restrições para quem está lendo. O que é muito legal é que na hora de você recomendar, você sempre está falando para quem. Então, beleza, esse livro, ele é útil para quê, né? Então, ele é útil para quem se interessa para a área de literatura, é útil para quem está pesquisando na área, porque ele está aí trazendo com mais profundidade, né, as questões de um período aí da literatura brasileira, ou então ele é significativo, ele é relevante para a área, porque ele está aí trazendo uma coisa inovadora, né? Um assunto inovador ou não. Ou pode ser que ele não seja tão relevante assim, mas que ele possa ajudar alguém, né? Olha, ele pode ser legal para quem está iniciando uma discussão, está iniciando uma disciplina, para quem está começando os estudos, porque é muito didático. Você pode falar da linguagem. Então, essa avaliação geral é basicamente um apanhado que você vai fazer, né? De como esse texto pode ser útil ou não para alguém, né? E para alguma área. Bom, então, fiz aí uma explicação breve, né? Pode ser que eu tenha feito muito rápido. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, aos movimentos, se vocês entenderam, para a gente poder partir para a prática, né? Podem ficar à vontade para perguntar, para comentar alguma coisa. O mesmo assunto que eu coloquei lá no início, por exemplo, para dizer sobre do que se trata o texto, aí na hora de eu fazer a minha avaliação, eu posso recitar ele, por exemplo, lá. Esse livro, ele tem a intenção de falar sobre esse assunto, tá? No começo lá, né? Aí no finalzinho, na hora que eu vou dizer se ele é bom ou não, então esse texto ele fala sobre esse assunto diretamente. Ele não explica sobre os outros assuntos assim, assim, assado. Porque às vezes o texto ele não generaliza, ele não pega todos os pontos. Ele vai só para um, né? Então ele vai servir para uma coisa específica, não para outra. Eu posso recitar isso no final? Não sei se você entendeu direito o que Recitar, eu falei. entendi. Só uma pergunta. Recitar no sentido de citar, colocar referência, citar nas palavras da obra? Não, falar de novo aquilo que eu já tinha dito. Não, esse Sim, livro entendi. serve para tal coisa. Aí lá embaixo eu coloco, ele é bom para tal coisa, porque ele especifica nesse assunto, ele não explica todos os aspectos que precisa do assunto. Sim, isso é muito bom, inclusive, porque você vai fazer aí um diálogo com o início do seu texto, né? Aí o seu texto vai ficar conectado, inclusive, né? Você puxou, né? A intenção do livro lá na introdução, na primeira parte da sua resenha, e aí já mostrou a importância dele a partir dessa intenção, né? Ou então, se vamos supor que o autor ele tenha, né, mostrado aí uma intenção de falar, né, sobre um certo assunto, mas ele não falou com tanta profundidade. Você também pode falar isso, olha, a proposição da obra é essa, mas parece que não poderia, né, ter se aprofundado muito mais.
e nesse sentido. Então, é sempre muito bom, isso te ajuda, né? E é muito bom para o seu texto, porque ele vai ficar funcionando como uma unidade, né? Deu para solucionar a dúvida? Não sei Sim, se... legal, obrigada. Nada. Pode falar, Ju. Bru, é que é importante lembrar também que assim esses movimentos, né, não necessariamente precisam estar um em seguidinha do outro durante seu texto, o texto que você está resenhando. Isso pode estar, né, em conjunto, o movimento um com dois, o dois com três, e assim está separado, mas é para que a gente possa entender como funciona, né, a resenha. É só isso. Só adendo. Ah, entendi. Eu achei que tinha que ter essa sequência, porque às vezes, né, dependendo, tem regras, né, específicas a algumas coisas. Não, é mais para entender mesmo, né? Tipo uma receitinha de bolo, mas conforme a gente vai escrevendo, a gente também pode fazer, por exemplo, deixa eu voltar aqui no slide. A gente tem o movimento 2 e 3, né? Que estão separados. De escrever a organização geral do livro e especificar o conteúdo. Então, você está ali, você já está falando sobre como a obra se organiza e o assunto, né, das partes. Nada impede que você já avalie, né? Como o movimento 3 aqui. Nada impede que você já faça uma avaliação dessas partes que você já está falando. Porque aí você, ao invés de você puxar, né? Você falou de 3 partes do livro e depois vai falar tudo de novo. Então, depende do gosto de cada um, né? Da forma como cada um gosta de escrever. Mais um passo a passo para a gente entender, né? Mas aqui na prática a gente também pode misturar os movimentos, né? Que são coisas que a gente acaba fazendo durante o texto todo, né? Se você vai comentar ali a parte 3 do livro, por exemplo, e você achar que a linguagem é pertinente, ou quiser comentar, avaliar de alguma forma essa parte, você também pode fazer. Se fica melhor daquele jeito, né? Mas Isso. acho que isso aí também é mais com a prática, né? Porque acho que quando fizer a minha primeira resenha, eu vou seguir mais a estrutura que você colocou aí. Eu acho que todo mundo eu comecei assim, fazendo dessa forma, seguindo essa estrutura mesmo. Mas aí a gente vai escrevendo, e o que a Júlia disse também, né? Ler bastante resenha. Quando a gente lê, a gente vai se familiarizando, né, com a forma como as pessoas escrevem, aí a gente vai vendo, né, opa, parece que ele fez aqui, ele apresentou a obra aqui e depois falou do autor no meio. Então, assim, é o que você disse, né, a gente vai praticando, a gente vai lendo, quanto mais contato a gente tiver com a resenha, melhor a gente vai ficar na hora de escrever, né? É. Mais alguma dúvida, gente? A gente pode seguir para atividade? Ou vocês têm mais alguma dúvida? Que aí a gente pode ir trabalhando isso na atividade também. Pode seguir. Beleza. Então, a proposta da atividade é o seguinte. Eu trouxe uma resenha que foi publicada aí na nossa revista. Gente, só um minutinho, que a minha gata tá rasgando o sofá aqui. Eu vou tirar ela daqui, só um minutinho. Os pets são sempre os melhores, alegrando as casas, né? Pronto. Então, voltando à atividade, né? Eu trouxe uma resenha e aí ela está dividida, né? Com base nessa estrutura aí, que não precisa ser engessada, a gente vai ver isso, inclusive, na resenha.
E aí a gente dividiu, né? Então, o movimento 1 e o trechinho da resenha. Então, a gente já sabe que aquela parte tem aí a questão do movimento 1 ou do movimento 2. E aí, a proposta é que vocês me ajudem a identificar o que faz com que esse trecho seja do movimento 1 ou do movimento 2. Ou seja, que elementos, né, que coisas o autor escreveu ali que fazem com que aquele trecho faça parte aí do movimento 1. As subfunções, né, que existem ali no trecho. Então, de cara, aqui eu trouxe o print, né, do PDF, para a gente já ver essa questão aí da referência, né, que eu tinha falado lá no começo. Então, a gente sempre referenciar a obra, né, no início e colocar o título. Deu para entender a proposta ou ficou alguma dúvida? Eu não consegui entender direito. Você podia explicar de novo? Posso. A gente vai ler junto a resenha, né, esses trechos que estão separados. Então, por exemplo, aqui a gente tem movimento 1, movimento 2. A gente dividiu essa resenha com base naquela estrutura que a gente comentou agora há pouco. E aí, cada movimento, ele tem aquelas subfunções, né? Então, cada movimento 1, aí ele vai tratar do tema, ele tem o público, ele tem o autor, né? O nome do autor, o nome da obra, o tema. E aí, o pedido, né? A proposta é que a gente identifique esses elementos, essas subfunções. Então, a gente vai ler primeiro trecho por trecho e tentar identificar o que está acontecendo aqui. Ah, beleza, aqui ele está falando da obra. Então, legal, isso é do movimento 1, né? Então, ele está tratando da obra. Ou então está falando do público-alvo. Ou ele está falando do tema da obra resenhada. Então, é mais esse trabalho de identificação. A gente lê e observa ali o que está presente no que a gente leu, que elementos que informações a gente tem sobre a obra, se a gente tem crítica já, se a gente não tem, se a gente tem uma avaliação. Deu para entender? Sim, entendi sim. Obrigada. De nada. Então vamos começar. Alguém quer ler? Isso, a Júlia comentou aqui da Resenhando. Depois a gente pode mostrar o link da revista, né? Da Resenhando, que é muito legal. Então, depois desse mini curso, quem sabe, né? Vocês escrevem aí uma resenha e manda para a gente e vocês podem ter uma resenha publicada. Olha aí que bacana, né? Então, vamos começar. Oi? Posso fazer uma pergunta? Uma Pode. pergunta. Resenha tem que ser sempre de textos recentes ou não? Essas resenhas publicadas? Depende da exigência, né? Da revista. Na Resenhando, a gente aceita resenhas de livros mais que não sejam tão recentes, né, Júlia? Então, Sim, sim. Geralmente, para publicação, você vai ter que ler as normas da revista, né? Porque cada uma é diferente uma da outra, mas na resenha a gente aceita sim. a gente pode começar, então? Beleza, eu vou fazer a leitura aqui. Se alguém também quiser ler os trechos, pode falar aqui, fique à vontade, tá, gente? Então, vamos lá. Essa parte aqui a gente tem do movimento 1. Autora de romances, contos e ensaios, Montserrat Roig se destaca entre as escritoras espanholas do século XX, atuando não só como escritora, mas também como entrevistadora em programas de televisão. De acordo com Silva, após vivenciar a ditadura franquista, Roig inicia seu trabalho intelectual, que se assenta durante o fim da ditadura, assumindo força maior no período de transição do regime democrático.
Diante de sua gama de escritos, como La Hora Violeta, Ramón a Dios e La Ópera Cotidiana, peço desculpas pelo espanhol, Júlia, o ensaio La Mirada Tuerta, objeto desta resenha, foi publicado em 1991, no livro Dime que me quieres, aunque sea mentira, pouco antes de sua obra. O ensaio, além de tratar de questões relacionadas à crítica literária feminista, reflete sobre as imagens femininas construídas ao longo do tempo e a possibilidade de reconstruir e refutar essas representações por meio de um novo olhar. Então, a gente fez aí a leitura, e aí eu queria que vocês me falassem o que vocês acham desse trecho, que coisas aí vocês identificaram que fazem parte daquela estrutura que a gente apresentou ali. O que vocês acham que tem aqui? A parte que explica que foi um ensaio sobre a crítica feminista e reflete as imagens femininas construídas ao longo do tempo e a possibilidade de reconstruir e refutar essas representações por meio de um novo olhar. Isso, muito bem. Aí de cara a gente tem aí, então, ela está trazendo aí o que você falou, Bianca, o tema, né? Então ela já falou aí que é um ensaio. Então a gente tem aí o tipo do texto que está sendo resenhado, o tema e o título dele, né? Aqui no o título dele que está situado nesse livro aqui. O título o ensaio se chama La Mirada Tuerta, né? E que está situado nesse livro, com esse título. O que mais, gente? Isso, a Júlia comentou aqui, né? A apresentação da autora. Então, já falou o nome, né? Logo de cara no início, o nome da autora. O que ela faz, né? Ela é escritora, né? Ela atua em programas de televisão também. O contexto, né? Então, a gente tem meio que a área, né? Em que ela está inserida, né? No momento histórico aí, da transição, né? Da ditadura para o regime democrático. Mais alguma coisa, gente? Também intertextualidade, né, Bru? De acordo com o Silva, que é muito importante também. Isso, olha, o que a Júlia falou, né? Então, o que a Júlia disse também é essa questão, né, que a estrutura não precisa ser engessada, né? Porque se a gente for levar na risca, o que está lá atrás, né? Vou voltar aqui no movimento 2, que está aqui só no movimento 2, citar outros materiais, né? E no começo aqui, a autora já está citando, já está usando esse Silva, né? Para falar do contexto em que a escritora está situada. Então, a gente já tem uma intertextualidade no início. Então, a gente pode aí estar fazendo diferentes movimentos, né, nos parágrafos da resenha. Mais alguma coisa, gente? Então, vamos passar aí para o próximo trecho. Movimento 2. Alguém quer ler? Parecendo igual os professores, né? Vamos ler. Mas vamos lá, então. Movimento 2. Dividido em 2 blocos, o primeiro, intitulado El Uno e la Otra, apresenta as representações, imagens da mulher criadas pelo homem, sendo ele o uno, o ser que criou a outra. Baseada em dicotomias, a perspectiva masculina da mulher inferioriza, oprime e demoniza aquela que tem voz própria. Dessa forma, a figura feminina é destinada somente aos cuidados domésticos e à reprodução, e não criação de obras artísticas. Contudo, nas palavras da autora, las feministas hemos hecho tambalearse el orden del mundo.
aí está falando, né, da questão que as feministas meio que desestabilizaram, né, a ordem do mundo, dessa questão que dava uma aparência de harmonia, né, na relação entre sexos. E aqui, segundo a autora, né, a harmonia é essa baseada na invisibilidade da mulher, submetida ao espaço privado do lar, conforme discutido por Perrault. Dando continuidade à reflexão, Freud apresenta o nascimento e o desenvolvimento da mulher como escritora, capaz de construir e reconstruir sua imagem por meio da literatura. Agora a escritora fala, não é falada, tem voz própria e já não reproduz as imagens produzidas pelo uno, que agora passa a ser o outro. Conforme bem dito pela autora, a imagem que nos devolve esse espelho tão citado nos textos de mulheres, já não é aquela que o Uno inventou, mas sim a própria imagem, né, das mulheres ou aquelas que nós imaginamos ser nossa própria imagem. Então, a gente tem aí, né, esse próximo trecho. O que vocês identificam aí nessa parte? A obra El Uno y la Otra apresenta as representações ou imagens da mulher criadas pelo homem, sendo ele o uno e o ser que criou a obra, a outra, baseada em dicotomias e perspectivas masculina da mulher inferioriza, oprime e demoniza aquela que tem voz própria. Dessa forma, a figura feminina é destinada somente aos cuidados domésticos e à reprodução e não criação de obras artísticas. Isso. Aí, o que você identifica nesse trecho, Bianca? O que você acha que ele está trazendo para a resenha? Eu poderia citar que é uma obra que apresenta a mulher como sendo criada a partir da visão do homem, e ela deve só ter afazeres domésticos e não criar outras coisas, como escrever, ou fazer qualquer outra atividade a não ser doméstica. Isso. E aí, então, essa parte, ela tá falando aí, né, o que a Bianca comentou, né, tá falando do conteúdo, né, dessa primeira parte, né, do ensaio. Então, a gente já tem no início aqui, dividido em 2 blocos. Então, já está falando aí da organização do texto, né, como ele é dividido. Ah, beleza. Então, ele é dividido em 2 blocos. E o primeiro, que é o que a Bianca comentou, leu para a gente, tem esse título, né? L'uno e la outra, e trata dessa questão aí que a Bianca também comentou. O que mais que vocês têm aí que identificaram? Tem a citação direta, né, Bruno, também, que a gente tinha falado, com base na autora, né, que você enfatizou, que é muito importante falar para não cometermos plágio, que é algo bem perigoso na universidade, principalmente. E acho que E o que a Júlia disse, né, dessa questão da citação direta, né, quando a gente está fazendo, né, citação direta, falando, né, nas palavras do autor, da autora, segundo, né, a autora, é muito importante, porque mostra que a gente está dialogando com o texto. De nada adianta, né, a gente fazer uma resenha e não falar
né, tipo, segundo o autor, de acordo com a obra, ou nas palavras, né, usar a citação direta, ou usar um pensamento, né, inclusive também da plágio, né, você falar aí, você começar a discutir e não diferenciar a voz. Então, sempre está referenciando o pensamento, que aquele pensamento não é seu, você tirou ali da obra resenhada. E é importante também você fazer esse diálogo, porque aí você está ali tratando de um texto. Então, é legal que você faça referência a ele, né? O leitor, ele quer saber um pouco sobre a obra. Então, você está resenhando, então, beleza. Vamos dialogar com esse texto que a gente está resenhando, né? Para poder apresentar um pouquinho dele. Eu poderia, depois que eu fiz esse resuminho, aí eu poderia dizer, então, conforme a autora diz aqui no final da página 93, sobre o espelho, né? Aí que ele fala assim, que ela vai explicar que o autor, ele fala de acordo com o espelho dele, não conforme a mulher se vê no espelho, né? Conforme ela vê a sua própria imagem. Isso. A gente Aí sempre... eu posso traduzir, pôr depois no final a tradução própria, ou eu posso pôr o jeito que está. Isso, muito bom também. E tem uma outra questão aqui, que é a intertextualidade, olha, que também tem aqui nesse finalzinho, que está dialogando com uma outra autora, né, a Perrault. No texto original tem uma notinha de rodapé explicando, né, por que está fazendo referência a essa autora, né? Então, a gente já tem também uma intertextualidade de ideias, né? Não necessariamente tem uma citação direta, né? Está falando aqui dessa ordem, né? Dessa maneira como a mulher está submetida a um espaço privado, que é discutido por um autor também. Então, você também pode fazer esse tipo de movimento, né? Fazer, opa, esse autor... É legal também fazer citação direta, né? E se você quiser dar mais profundidade, né, ao que esse autor está tratando, que tem uma relação, né, com a obra resenhada, também é bem legal. Mais alguma coisa, gente? Aí dá para ver, né, Bru, muito bem a parte, né, que o resenhista faz, no caso, e a parte do autor através disso mesmo, né, de falar que a autora que está citando e tudo mais, que é aquilo que eu falei, que é importante separar, né, as duas vozes no texto. A gente sempre dividir, né, não se confundir, a gente às vezes vai fazer aí nossa escrita e acaba, principalmente quando a gente gosta, né, do assunto que está falando. Aí a gente se empolga e às vezes se esquece. Bom, vamos para o próximo trecho, né? Ainda sobre a autoria feminina, a autora desconstrói estereótipos em torno da escrita da mulher, ação mais do que necessária para a crítica literária feminista. A inexistência de um modelo de autoria feminina é um deles. A linguagem de uma mulher não é estritamente descritiva, sensível ou repleta de adjetivações, uma vez que o processo de escrita envolve individualidade e subjetividade, questões que rodeiam tanto a escrita masculina quanto a feminina. Além disso, outra crítica levantada se relaciona à concepção descabida de que a escrita da mulher é frequentemente biográfica. Apoiando-se na fala de Ernesto Sábato, Rod afirma que o melhor escritor é aquele que oferece o testemunho de si mesmo, do mundo onde vive e da condição humana de seu tempo e de sua circunstância. Tal afirmação parece convergir com o pensamento bakhtiniano de que o autor revela, por meio da escrita, seu tempo e o momento histórico em que está inserido. Nas palavras do autor, o campo de representação do mundo modifica-se segundo os gêneros e as épocas de desenvolvimento da literatura. Ele é organizado de maneiras diferentes e limitado de vários modos no espaço e no tempo. Este campo é sempre específico. Então, o que vocês têm para me dizer desse trecho?
Alguma coisa diferente dos outros que vocês identificaram? Ou alguma coisa que se repetiu? Ela fala aí que a escrita de uma autora feminina nem sempre é de linguagem descritiva, sensível demais. Isso vai depender muito de cada pessoa, porque a pessoa, quando ela escreve sobre ela ou sobre alguma coisa, ela coloca o que ela enxerga ali, o jeito dela ver as coisas, né? É diferente de um homem, por exemplo, falar sobre uma situação que só a mulher vive. Aí ele vai ter a visão dele, mas quando é uma mulher, ela vai falar com mais propriedade sobre o assunto. E aí, para falar disso, né, a autora está ali sempre fazendo a referência, né? Aqui, ó. A autora desconstrói esse estereótipo. Então, a autora está tratando desses assuntos, né, na obra, está fazendo uma crítica, aqui está falando, levantada no texto, né? E aí, essa questão que você disse, Bianca, para fazer, né, essa relação do tempo, ela está dialogando com outro autor, né? A pessoa que escreveu a resenha dialogou aqui com outro autor, já aí dando uma opinião, né? O que vocês acham? Falando, né, que tal afirmação parece convergir nessa afirmação sobre a escrita, né, situada no tempo, na história, parece estar de acordo, né? Então parece se relacionar com o pensamento desse Bakhtin aqui. Então, ela vai puxar, né, nas palavras do autor, do Bakhtin, aí faz uma citação direta aqui. Então, a gente tem aí uma intertextualidade. Vocês identificam em algum momento aqui alguma avaliação, alguma crítica do texto resenhado? Acho que na hora que ela fala, quando ela vai falar algo negativo aqui, né, como eu falei, ela é mais polida, ela parece outra crítica levantada. Ela fala que a autora levanta a crítica e se relaciona à concepção descabida de que a escrita da mulher, ela já está dando, né, a opinião dela, que a escrita da mulher é frequentemente biográfica. Então ela fala de uma forma mais meio que escondida, assim, uma crítica negativa, uma coisa mais implícita, né? Bem escondida a crítica, a avaliação. Aqui no começo também, né, olha, ainda sobre a autoria feminina, a autora desconstrói estereótipos em torno da escrita da mulher. E aí tem um comentário aqui, né, ó, ação mais do que necessária para a crítica literária feminista, né? Então a gente já tem aí a concepção, né, de quem resenhou, de que isso é necessário, né? O que o texto está trazendo é justamente necessário para a área em que ele está inserido. Por exemplo, a maioria dos textos antes do século XX eram todos escritos por homens, então você não vê detalhes sobre a vida feminina, sobre a vida de pobre, porque a visão era do masculino rico, era da pessoa que mandava em tudo, que tinha o poder, tinha o dinheiro, que mandava e desmandava. Então, você não tem detalhes ali da vida, de como que era a vida de uma mulher, uma dona de casa, da esposa do fazendeiro. Por causa disso, é uma visão totalmente masculinizada, né? Baseada nos pensamentos, né? Na história da época. Eu acho que no caso, por exemplo, se você está escrevendo uma resenha sobre esse assunto, você poderia usar isso como comentário, né, Bru? Resgatar, né,
contextos históricos para usar na sua resenha. Sim. Importante. Aí já é uma Mas ideia aí eu legal. Mas aí eu tenho que também pôr na bibliografia, né? Na referência, Sim. né? Não posso só. Porque o que eu falei agora, eu não sei onde que eu li. É muito isso, né? A gente vai começar a escrever, a gente, nossa, eu sei isso, mas aí a gente sempre precisa encontrar um aporte teórico, né, para se embasar. Mas é realmente isso que a Júlia comentou, né? E você também, Bianca. Fazer uma. Já que está falando dessa questão, opa, pera lá, acho que deve ter alguém que fala sobre isso, né? Sobre o contexto histórico. Então, sempre está incrementando, né? Isso que é importante. A gente está resenhando, então, até agora, né? A gente tem aí comentários sobre o que a autora fala, né? O que o texto está trazendo, mas é interessante também a gente estar aí dialogando com outros autores, com outras autoras, né? Tá fazendo a intertextualidade. E aí sempre, né? Fazendo a intertextualidade, sempre citando, né? Falando de onde que a gente está tirando, quem escreveu, quem falou sobre isso, né? Bom, Inclusive tem uma parte aí, né, Bru, pode falar. Volta. Que outro autor fala da mesma autora que a resenhista está trabalhando, né? Que é a Aroide, que é o Ernest Sabato, não sei. Ele fala sobre ela. Então, assim, é importante também ver o que outros autores falam sobre, né, o autor da obra que você está resenhando. Isso. Entra naquilo que você disse, né? Da questão da recepção, né? Da obra e tudo mais. Então, vamos continuar. Na segunda e última parte do ensaio, intitulada Del Giano al Toraviano, a autora apresenta a nova maneira de enxergar o mundo e a literatura. Um olhar que possibilita a desconstrução de estereótipos, a criação de novas perspectivas e imagens de si e do mundo ao seu redor. A mirada tuerta é, segundo a autora, a capacidade de olhar para dentro de si, escutar a própria voz e, ao mesmo tempo, olhar para fora, para o mundo exterior, sem lentes e obstruções. Dessa forma, para Rod, a única maneira de nos volvermos loucas, Júlia, me ajuda aqui essa parte. De não Aprender ficarmos loucas ou de não ficarmos loucas, né? Aprender a olhar em duas direções divergentes ao mesmo tempo. Aí o que vocês me falam dessa parte aqui? Tem alguma coisa relevante, alguma coisa que tenha, né, que se encaixe aí naquelas subfunções da tabela que a gente está vivendo? Aí está explicando o tema, aliás, o título do livro, né? O olhar torto, porque significa e quer explicar que a mulher tem que ver vários pontos de vista, várias direções sobre o mesmo assunto. Ele não tem que ter um olhar reto só numa visão. Ela tem que avaliar como um todo, né? Por isso o nome o título do livro. Isso, muito bom, Bianca. Essa questão, né, já puxou aí, falando do título, né, explicando o porquê do título, e aí a gente tem aí a descrição também, né, na verdade, a continuidade, né, até então a gente estava falando da primeira parte desse ensaio, que é dividido em duas, né, como foi falado lá no início, e aí a gente tem que ir explicando agora a segunda parte. Então, o que a gente também pode perceber é que, desde, né, até agora que a gente leu, a pessoa que escreveu a resenha também fez a avaliação, né? Ela fez a descrição da obra e fez a avaliação ao mesmo tempo. Olha para ver como não necessariamente os movimentos precisam ser separadinhos, né?
Então, ela fez o movimento 2 e 3 junto. Então, ela descreveu uma parte da obra, avaliou, né? Ah, beleza, deu algumas opiniões ali, modalizando, fez intertextualidade, né? Dialogou com outros textos. E agora, né? Tá falando aí dessa segunda parte do conteúdo, né? Explicando o que a autora está trazendo nessa segunda parte. Citando, né? Uma coisa que a Júlia também comentou com a gente, né? Sempre dialogando, né? Olha, a Mirada Tuerta é segundo a autora, então não é a autora que está falando, né? Não é a resenhista que está falando, mas sim a autora da obra. Citando diretamente ou indiretamente, né? Sempre estabelecendo esse diálogo para não correr o risco de misturar as vozes, né? Do texto ou cometer um plágio aí. Mais alguma coisa? Não, acho que está bem claro. Então, vamos passar para o próximo. Ademais, no que se refere às formas de representação do mundo por meio da literatura, a autora também questiona a dicotomia do olhar masculino e do olhar feminino, concepção essa que inferioriza o olhar da mulher, visto que mulheres e homens enxergam o mesmo em sua subjetividade e individualidade. Como discutido anteriormente, não existe um modelo de escrita de mulher. O que existe é uma tradição literária que abarca diversos estilos literários e inúmeras maneiras de escritura e expressão, o que também ocorre com a escrita dos homens. Ao fim do ensaio, Brod afirma que as representações da mulher como indivíduo passivo, idealizado e somente destinado ao ambiente privado do lar, ainda são reproduzidas nos meios televisivos e, como se observa nos dias de hoje, também no universo da internet. Contudo, as mulheres podem deixar de observar estas imagens passivamente e, por meio da mirada tuerta, são capazes de contestar tais construções sociais. Dessa forma, a mirada tuerta, defendida pela autora, é enxergar o mundo exteriormente e sua realidade e, ao mesmo tempo, ouvir o eu interior, a própria voz. Em outras palavras, é olhar o mundo como ele é, mas também se enxergar como mulher, como ser subjetivo e único. E aí, gente, tem alguma coisa de diferente que ela está aí descrevendo nessa segunda parte do livro? O que mais que vocês enxergam aqui nessa parte? Aí ela acrescenta, além de que o homem tem uma visão própria, a mulher tem uma outra visão sobre ela mesma e sobre o mundo, cada um tem uma visão, que às vezes a própria mulher pode ter uma visão masculinizada, machista das coisas, porque ela reproduz o meio que ela nasceu. Mas que se ela lê, né, entender o que a autora diz nesse livro, ela vai poder apresentar o seu próprio olhar, enxergar de outra maneira as coisas. Sim. E vocês conseguem enxergar alguma... Ah, peraí, tem no chat aqui. Isso, a Júlia comentou aqui também, né? Já dá uma recomendação da obra, né? Que é mudar aí esse olhar, né? A obra auxilia a contestar o social. Isso mesmo, que encaixa muito no que a Bianca disse, né? A partir desse texto, a resenha mostra, né, que a partir da leitura desse texto da Rod, a pessoa vai observar aí a possibilidade de um outro olhar sobre a realidade. Isso, muito bom. Também tem uma outra questão, né? A opinião, olha, como acontece aqui, a autora falou, né, que essa maneira de representar a mulher idealizada, né, passiva, acontece nos meios televisivos. Isso naquela realidade, né? E aí o que a autora da resenha faz é puxar para a realidade de hoje, né? Então, como se observa nos dias de hoje, isso também acontece na internet, né? No meio da internet. Então,
tá fazendo aí, né, um comentário adicional, né, e mostrando aí também, de alguma forma, a atualidade, né, do ensaio tratado aqui, né, o quanto algumas coisas que aconteciam antes, hoje também acontecem em meios diferentes, né? Eu acho que é importante para quem está lendo resenha, né? No caso, se o pessoal for pesquisar aí mais resenhas, é observar, né, Bru? Os conectivos também, esses verbos de ligação, que os resenhistas usam, né, na hora de produzir a resenha, que é algo que ajuda bastante, como a gente apresentou já, ademais, como discutido, essas questões que unem uma oração à outra, para poder se familiarizar mais e produzir uma boa resenha, né? Uma coisa mais coerente, mais coesa. Isso é muito importante. A gente está fazendo essa conexão, né, do texto. Olha, aqui a gente está falando, ó, na segunda e última parte, então está sempre puxando, né? Ah, além disso, ou se a gente vai falar uma coisa que é contrária, né? Então, entretanto, todavia, sempre está fazendo uma relação de um parágrafo com o outro, para ficar uma resenha, um texto como uma unidade só, né? E o que a Bianca comentou lá atrás, né? Ela falou, olha, eu posso fazer isso, eu posso puxar uma ideia que eu falei lá no comecinho do texto e falá-la de novo lá no final. É legal também, né? Porque aí tá puxando uma ideia que ela falou no começo e aí dá uma coerência para o texto, né? Que é bem legal. O que mais, gente? Mais alguma coisa? Podemos passar para o próximo? Sim, acho que Então, está bem. Então, movimento 4 aqui, né? Tendo em vista as questões discutidas pela autora, um ensaio é fundamental para pesquisadores da literatura de autoria feminina e da crítica literária feminista, visto que propõe uma visão mais atenta e reflexiva sobre a literatura produzida por mulheres e a forma como ela pode ser enxergada pela crítica literária feminista. Além disso, também é recomendado para aqueles ou aquelas que se interessam por questões que envolvem a representatividade da mulher no mundo literário. Com uma linguagem provocadora e instigante, o texto de Rod traz um novo olhar para o mundo e, dessa forma, contribui consideravelmente na construção de uma visão mais ativa e capaz de mudar as relações de gênero existentes no mundo literário. E aí, gente, o que vocês identificam aqui nessa última parte do texto? Alguma coisa de diferente? Alguma informação adicional? Pode falar, amiga. Aqui vai direcionar para quem serve a leitura desse livro. Aí ela propõe ali para pesquisadores de literatura feminina e para críticos literários, né, de autoria feminina. Porque Isso. ele explica aí como é que é uma visão reflexiva da literatura produzida através do olhar das mulheres. Então, ela está aí definindo o público-alvo, né? E justificando, né? Esse visto que, né? Porque propõe uma visão mais atenta e tal. Então, é isso mesmo, Bianca. Ela está ali, né? Definindo o público-alvo para quem serve esse livro, por quê, né? E olha para ver, a gente tinha visto isso no começo, né? Lá naquela tabelinha, está no começo. Ah, definir o público-alvo, mas não necessariamente, né? Você pode definir no final da resenha. Alguma outra questão que tem aqui? Isso, a Júlia comentou aqui no chat, né? Uma avaliação geral da obra, né? Então, depois de tudo isso, né? Tendo em vista todas as questões discutidas na obra, na resenha, então a gente tem ali, né?
o texto tem uma linguagem, né, como ele é recomendado, como ele é útil, uma avaliação geral, né, dele. E também fala da linguagem, né, de que dá uma avaliação específica aí em relação à linguagem e de que forma, né, ele é bom. Então, olha, o texto traz um novo olhar para o mundo, né? Então, contribui nessa construção de uma visão diferente, mais ativa, sobre o assunto que ele trata. Então, a gente tem aí uma avaliação geral da obra, que tem também essa questão, né, do público-alvo, que a Bianca também comentou, né? Para quem que o texto pode ser legal, para quem que ele é recomendado, né? Para as pessoas que se interessam pelo assunto. O que mais, gente? Uma outra questão. Ele Acho que também tá. fala. Desculpa. Não, imagina, velho. Pode falar. Ele fala também que serve para pessoas que discutem a representatividade da mulher no mundo literário também, né? Para escritoras, né? Porque tem uma linguagem mais provocadora, mais instigante, não submissa como que se sugere no mundo masculino. Isso. Muito bom. A Júlia ia falar alguma outra coisa? Não, porque eu pensei que tinha encerrado. Não, então, agora, esse é o fim, né? É o final da resenha, né? Então, a gente tem aí, conforme a gente foi discutindo, a gente viu aí, né, que a resenha, esses movimentos, né, a gente pode remodalizar, né, a gente pode mobilizar, né, a gente pode ir escrevendo uma resenha como a gente se sente confortável, desde que a gente aborde as questões gerais, que são, então, olha, falar da obra, falar do autor, falar do tema da obra, então, situando aí a pessoa, do que trata, falar também, né, falar um pouquinho do autor, situar ali, né, a obra na área em que ela está. Então, são essas coisas importantes, né, a gente fazer uma descrição legal da obra, né, falar da organização dela, o conteúdo dessas organizações, que aí vai entrar, né, na capacidade de resumir, e aí a gente pode fazer uma relação com outros textos, né, intertextualidade, avaliando aí essas partes, né, então nunca se esquecer de, mesmo que de forma modalizada, a gente tem que fazer a crítica, né, na obra, porque senão vira só um resumo. Então, a gente tem que, para ser resenha, a gente tem que estar fazendo essa criticidade, ter essa criticidade no texto. E aí, recomendar ou não. Essa é a estrutura básica da resenha, que foi o que a gente queria passar para vocês, né? Que vocês pudessem entender. Pode falar, Júlia. Eu acho um ponto importante também que sempre, assim como, né, outros gêneros, como resumo, outros textos que a gente escreve, é importante avaliar, revisar, né, nossa resenha depois. E uma coisa boa, assim, como eu disse já antigamente, é sempre estar se questionando, se indagando com você mesmo. Cumprir meu objetivo? Esse texto cumpre o objetivo de uma resenha acadêmica? Ele transmite o que eu quero passar? Ele é objetivo em relação ao texto-fonte, ao texto original, né? Sempre assim, fazendo indagações com a gente mesmo para revisar nossa resenha, que é um ponto assim muito importante, porque geralmente, né, tem muita gente que manda texto sem revisar e no final acaba que não alcançando seu objetivo, né?
Sim, sempre fazer esse trabalho de revisão, né? Os professores pedem muito isso, né? Nossa, na hora de corrigir dá trabalho, vamos revisar esse texto, escrever, ler, ler, então sempre estar atento aos detalhes, né? Aqui no chat eu coloquei o link da revista Resenhando, né? Que é a revista do PET. A gente trabalha com ela desde 2020, né, Júlia? Recebendo resenhas, então, se vocês animarem, né, escrever alguma resenha e mandar para a gente, então, vocês dão uma olhada nas diretrizes, né, enquanto a Júlia coloca a lista de presença. Vou apresentar aqui para quem quiser conhecer um pouquinho. A gente tem aí a revista. Oi? É nessa Tá dando? revista que tem esses detalhes sobre a resenha que vocês passaram? Não, então, essa revista, ela é acadêmica, né? Aqui vocês vão encontrar mais diretrizes, sabe? Vocês veem aqui em submissões que são as regrinhas próprias da revista. Então, por exemplo, se você quiser escrever uma resenha para ser publicada para essa revista. Então, você pode usar, né, escrever de acordo com essa discussão que a gente teve hoje, né, abordando esses elementos da resenha e seguindo as normas, né, da revista. Então, aqui estão as diretrizes, seguindo sempre aqui você vai encontrar mais as regras para submeter seu texto, sabe? Então o texto tem que ser de não sei quantas páginas, no máximo 8 páginas. Você vai encontrar informações sobre formatação, então fonte, espaçamento, ou então que a resenha tem que ser inédita, ou seja, você nunca ter publicado em nenhum outro lugar, né? Então são essas informações mais técnicas, sabe? Não sobre como escrever mesmo. Aqui é mais para você Entendi. submeter a sua resenha. É que a Júlia falou que ia mandar um texto para a gente, um livro, não lembro se era um livro ou um artigo, que fala sobre Sim, e ela a propôs resenha. também, já vai eu pedir, né? Relembrar, porque eu vou ter que fazer para meus trabalhos, vai ser tão bom se vocês pudessem postar os slides. Eu acho que depois a Sim, a gente gente pode pode. compartilhar, Bru, o nosso documento, né, com eles, por e-mail. Pode, o slide, né? Ou aquele documento mesmo que a gente fez o projeto. Sim, pode ser, pode ser. A gente pode compartilhar com vocês. A gente manda por e-mail. E o Assinem a livro. lista. Pode falar, Júlia. Perdão, Bru. E o livro, Bianca, eu vou te passar o nome da autora. Só um minutinho que eu te mando no chat, tudo bem? O livro chama A Resenha, da Ana Raquel Machado, isso. Nossa, esse livro é muito bom, ele é cheio de atividades e a gente, assim, aprende de uma forma bem dinâmica, sabe? E tem todas essas questões aí que você falou. Como é que chama? Resenha da Ana? Ana Raquel Machado, eu te mandei no chat aí. Raquel Machado. Isso. Ele é muito bom. E assim, a gente vai tentar enviar por e-mail, tá? O nosso material. Ai, brigadão. Vai ser uma mão na roda para mim, que eu tenho a primeira resenha, acho que para o final de janeiro, começo de fevereiro, então já vou adiantando, né? E não esquece de ler resenha. Beleza. Verdade. Bom, Bom, pessoal, gente. quer Pode finalizar, falar? Bru? Não, pode falar. Eu acho que é isso, né, Bru? Eu acho que foi uma manhã bem gostosa, assim, eu acho que deu para aproveitar bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser mandar um e-mail para a gente,
Você manda um e-mail no chat, por favor? Eu esqueci, o institucional. Que a gente pode responder por lá e a gente vai estar enviando o nosso material. No mais, nós do PET Letras queremos agradecer a todo mundo que participou, né? E esperamos vocês para os próximos minicursos e oficinas. Segue a gente nas redes sociais para estar por dentro também dos nossos eventos. Muito obrigada, gente. Pode parar a gravação, né?